Aê, foi. Aí, Silene. Chegando. Tô na tua live agora eu fico aqui. Como que tá o áudio aí, pessoal? Ó, eu tô ouvindo você, Silene, mas eu não tô ouvindo a Geissa. Tá um chiado mesmo. Eu queria identificar se é o meu ou o de vocês. Não, acho que é o da Geissa. Ó, a gente não tá ouvindo você. Pede um socorro pro Diogo. Diogo, traz um fone. Traz um fone que esse não funfou. Enquanto o pessoal tá chegando na live, boa noite então, pessoal. Sirlene Araújo, do Diário de Curitiba. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa semanal Política e Elas. Enquanto a Geissa está dando um ok no fone dela ali, nós já vamos apresentando o nosso tema de hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre as leis já aprovadas ou apresentadas por intervenção das mulheres. Então vamos trazer aí algumas leis, algumas influências que nós causamos, né, pela participação, então, na política, o que a gente pode proporcionar, o que a gente consegue fazer, né, o nosso alcance, a nossa voz, o que já tem sido aprovado, o que tem sido feito, para vocês entenderem a importância, então, das mulheres começarem a participar, entrar para a política e o que a gente consegue. Então, assim, às vezes é pouco ainda, é pouco, mas pela falta de ter mais mulheres nesse movimento. Então, vamos trazer algumas das situações e mostrar para vocês essa relevância. E aí, durante o programa, nós vamos comentar algumas matérias que saíram, algumas coisas aí da semana, aquelas dicas culturais, bem legal para vocês. E vamos lá. Vou deixar a Camila Gonda, não sei se ela já se apresentou, já deu oi, para quem ainda não conhece o programa. Dei oi já, Sirlene. Dei oi aqui enquanto você estava chegando. Falei que mais uma segunda, né, que a gente vai discutir. Eu acho tão bonito isso, Sirlene, que a gente fala, discute política entre três mulheres, né? Eu acho isso muito incrível, muito representativo. Então, mais um dia aí, Sirlene, para eu aprender bastante com vocês duas. Felizmente, né? Eu que o diga, estou aprendendo muito, não sabia nada, assim, o básico do básico, então é um aprendizado toda segunda-feira e tenho certeza que quem colar com a gente aqui vai aprender bastante também. Tá? Então vamos dar um oi aí para a Geissa, para ver como que tá esse áudio. Olá, boa noite. Estão conseguindo escutar? Aê, agora Aê. Eu sempre com meus problemas técnicos, né? Boa noite a todas e a todos. E espero que tenhamos uma excelente discussão, ainda mais esse assunto maravilhoso que eu adoro falar. Isso aí, pessoal. Então é isso, vamos chegando. Eu vi que nosso querido editor-chefe do Diário de Curitiba, o Ricardo Alcântara, também é jornalista de política, está presente. Bem-vindo, Ricardo. Feliz por ter você aqui conosco. Quem mais que está presente aí? Quem vai falando aí, quem está presente, até eu pegar nossas pautas de hoje? Vamos lá. O Cristiano está presente. O Cristiano é um amigo aqui, ativista também do PDT. O Cristiano tem um canal também, sabia, Sirlene? Em Nome da Rosa, o canal dele. Fala legal. Tudo sobre política. Tudo sobre política. Vamos lá, quem mais? Gabriel também tá aqui, Manu tá aqui também, a Samar tá aqui. Tem bastante gente aqui, hein, Sirlene? Gostei. Legal, hein? Gosto legal. Gente, inclusive, vamos aproveitar para agradecer que o último programa era o nosso segundo programa. Eu vi que teve bastante visualização. Então, muitas pessoas não conseguem participar, a gente entende, porque às vezes não coincide com o horário, né? Horário de trabalho, às vezes ainda está se deslocando para casa, está no transporte. Quem consegue, né? Tem uma internet boa aí, um 4G, um 5G, bora assistir no ônibus mesmo, mas quem não consegue, pode ver depois que fica salvo, tanto no diário como também, acredito que lá na Camila, que está ficando salvo, porque a gente está conseguindo fazer a live através do Instagram dela. Então, sigam ela lá, pessoal. Sigam o Diário de Curitiba, sigam a Geissa Franco, a Geissa que é cientista política, está fazendo aí o seu mestrado pela Universidade Federal do Paraná. É isso mesmo, Geissa? Estou fazendo doutorado. Doutorado, aí, viu? 2 programas eu já esqueci que é doutorado. Então, assim, gente, perdoem, mas a minha memória é falha. Mas a gente vai... live, Sirlene, eu apresentei como mestranda. Não tem então, problema. Olha só. É pós-graduanda, né? Tudo igual. O importante é que ela é cientista política, gente. Ela entende do babado, né?
A nossa Camila também não fica atrás, né? Também está aí, já fez graduação, é isso, Camila? Eu sou acadêmica em Direito pela PUC e sou caloura da Geisa, que eu sou graduando ainda. Ah, legal. Lá em sociais, né? Isso, lá na Federal também. Mas é ativista, está à frente de diversos projetos, né? Inclusive faz parte de um partido aí. Pode falar, viu? A gente não liga, não. Inclusive a gente lidera um partido, né, Sirlene, nas horas vagas, né? Nas horas vagas. Ocupa é difícil. A gente lidera aí um partido, né? A juventude de um partido, que é importante, né, Sirlene, ter mulheres também em espaços partidários. Exato. Semana passada, o que nos fez escolher esse tema dessa semana, que são as leis já aprovadas, já apresentadas pelas mulheres, por intervenção delas, foi a questão da secretária-geral da OAB, se eu não me engano, de São Paulo, né? Ela estava discutindo essa questão da importância da participação das mulheres, por que tem essa cota de apenas 30%, né, das cadeiras, enfim, das direções dos cargos públicos serem direcionados às mulheres, por que não fazer uma igualitária, né, uma igualdade entre homens e mulheres, chegar a 50-50. E aí nós vamos falar do peso que isso tem, né, o que significa, o que foi aprovado, talvez até, não sei se as meninas trouxeram, mas talvez alguma coisa que ficou tramitando ou está, não foi aprovada ainda, então se tiver também é importante, tá? Trazer o que foi aprovado, mas o que também não foi, para motivar vocês, mulheres, a vir participar da política, do movimento. Muitas vezes eu não quero não quero ter um cargo político, mas eu posso participar de outras formas, falando de política, votando na hora de votar, né, e se interagir um pouquinho mais sobre o assunto. Então isso é bem relevante, tá? Vamos começar então com a Geisa hoje. Geisa, o que você trouxe para a gente aí? Você conseguiu coletar alguma informação? O que você trouxe de lei que já foi aprovada por mulheres ou que foi apresentada na Câmara lá, alguma lei que foi levada por nós mulheres que estão à frente de cargos políticos? Bom, então, esse tema muito me interessa, né? Porque na minha dissertação eu estudei isso. Eu estudei produção legislativa de parlamentares brasileiras durante 31 anos, então eu estudei tudo que elas produziram e aprovaram de 87 a 2017, tanto em questão de autoria individual como em coautoria. E aí é bem interessante, né? Assim, como que eu fiz a minha pesquisa? Eu foquei primeiro nos projetos gerais, que eram aqueles econômicos, referentes à questão da administração interna, né? Pública, interna, meio ambiente e tal, e também coletei projetos que elas falavam diretamente sobre pautas de mulheres, né? E aí, entre 1987 a 2017, elas produziram 399 projetos voltados à temática de gênero, isso só em autoria individual, né? E aí, o que isso representa? 399 projetos, pensando que foram 31 anos de análise, significa que em um ano, por ano, elas produzem em média 12 projetos sobre gênero. Sendo que a gente tem, por exemplo, nessa legislatura, 15% do Congresso é de mulheres, né? Então, isso quer dizer que boa parte delas não produzem nada na temática de gênero, né? Elas entram no parlamento, entende-se teoricamente ou pelas próprias pessoas que elas vão representar de fato as mulheres, mas na prática isso não funciona bem assim. Boa parte delas não se interessam por essa pauta, né? E aí, desses 399 projetos, a gente teve aprovado 29 projetos, que se transformaram em norma jurídica. Ou seja, eu analisei 31 anos, e em 31 anos elas tiveram menos projetos aprovados do que a quantidade de anos analisados. Foram 29 projetos. E aí, sobre os projetos, alguns bem interessantes que se tornaram normas jurídicas, primeiro ponto é que a Luísa Erundina, que é do PSOL, ela é a única parlamentar que teve mais de uma matéria legislativa transformada em norma jurídica referente à temática de mulheres. Todas as outras parlamentares que conseguiram aprovar normas, elas só tiveram uma norma aprovada. E a Luísa Erundina, ela teve duas. Uma que fala sobre o Poder Executivo ter que publicar atividades
voltadas a mulheres. Então, assim, incentivar o Poder Executivo a trazer atividades todo ano sobre mulheres. E outra que, falando bem interessante, fala que as gestantes, elas devem receber assistência do SUS gratuita. Então, isso foi feito, acho que foi aprovado em 2005, 2006, que é muito útil, né, hoje, né? Toda mulher que engravida, então, ela deve receber a assistência do SUS se necessitar. Uma outra matéria bem interessante foi, que principalmente para mim, que sou pesquisadora, foi da Alice Portugal, que ela fala sobre bolsas de estudos. Então, se as mulheres, se elas engravidarem, e são pesquisadoras, como eu, assim, recebem uma bolsa da CAPES, elas vão continuar a receber durante um período essa bolsa depois de engravidarem. Porque aí elas têm como se fosse uma licença maternidade de 6 meses. Então, elas têm 6 meses a mais para receber bolsas, né? Que é interessante. Eu acho que dá para falando depois, mas esse é o inicial, assim, seriam essas matérias. Bacana, bacana. Acho que na prática muitas mulheres já foram impactadas, principalmente com essa da assistência do SUS para gestantes. Então, assim, quão é importante, né, ter esse apoio, ter mulheres votando, porque às vezes o homem não entende, né, quais são as dificuldades para uma gestante, para uma mãe, para uma mulher. E quem vai entender é quem sente na pele. Então, é isso, gente. Não adianta, se não tiver voz lá dentro, a gente não consegue emplacar muita coisa, né? Homens pensando que seria melhor, mais benéfico para nós. Então, é difícil, né? Assim como nós, por exemplo. Como que você consegue entender o que é melhor para um homem, né? Eles que sabem o que é melhor, mais adequado. Então, da mesma forma, nós também precisamos de mulheres, de votos lá dentro e de voz, principalmente. Camila, teve um probleminha técnico aí, mas já voltou, que maravilha. Gente, tentei... Eu só ouvi meus pais assim do lado de fora. Eu falei, ai, que bacana, tão sem chave. Acontece, ossos do ofício. Mas assim, nossa, eu gostei bastante das leis que a Geisa trouxe. Eu pesquisei uma mais polêmica, digamos assim. E aqui... Essas são boas. Tem minha cara, né? Aqui da capital. Na verdade, é uma lei de iniciativa da Maria Letícia, que é vereadora aqui da cidade. E ela propôs essa lei para, na verdade, foi uma proposição para fazer uma mudança na lei orgânica, né? Ela quer inserir o parágrafo único no artigo 17, e a ideia dela é que seja a lei dos 50%. Então, o que seria isso, né? Ela quer que 50% da Casa Legislativa seja ocupada por mulheres. Então, ela quer que dentro da Câmara, né, 38 vereadores, metade sejam obrigatoriamente mulheres. E eu gostei bastante dessa lei. Na verdade, eu venho acompanhando, Sirlene, ainda, lógico, né? Se eu não me engano, né, gente, para fazer isso, elas precisam daquela coleta de assinaturas e tudo para conseguir a aplicação dessa lei. Elas ainda não conseguiram, principalmente em virtude da pandemia, né? Porque elas começaram a fazer essas coletas de assinaturas em 2019, mas essa lei ainda está no papel. E é algo que pode ser proposto, sabe, Sirlene? Então, imagina só, daqui uns anos a gente poder ter uma Câmara onde metade são mulheres obrigatoriamente, né? E não só colocar a lei para que as mulheres estejam concorrendo, mas sim que metade estejam lá na Câmara. Eu acho assim, eu acho que seria um marco muito importante, sabe, Sirlene? Talvez uma coisa que, se não fosse proposta por uma mulher, talvez eu não veja um homem fazendo a proposição de uma lei assim, sabe? Dessa matéria. Assim como todas as matérias que a Geisa colocou aqui, todas vieram de mulheres. Eu não vejo um homem legislando sobre isso, sabe? Ou se legisla, eu não vejo tendo a mesma propriedade de fala do que a mulher, a senadora, a deputada que teve para subir lá no palanque e defender a sua lei, né? Mostrar o porquê que estava certo. Então, eu gosto bastante dessa temática, Sirlene, que você escolheu, principalmente que a gente consegue ver essa diferença, né? De leis apresentadas de mulheres para mulheres. Eu acho isso importantíssimo. Bacana. E algo no meio da tua fala foi bem interessante você trazer, porque assim, o pessoal às vezes não sabe como que é o processo. Você falou a questão de também colher assinaturas. Então, olha como podemos ser importante, mesmo não estando à frente de um cargo. Então, a gente precisa estar atentos para votar nessas leis.
né? Porque, para quem não sabe, não é só fazer a lei, chegar lá, é só o pessoal lá de dentro que vota. Não, precisa de uma quantidade de assinaturas das pessoas para que essa lei seja vigorada, para que ela entre em vigor. Ou a lei, ou até mesmo uma emenda constitucional. Não sei se eu estiver falando alguma coisa errada, depois você me corrige, Geissa. Ela quer falar, olha lá. A Geissa corrige. Isso, vai, Geissa, corrige aí. Não, então, eu acho que nessa questão da proposição da Letícia, pelo que eu acompanhei, eu fui até na primeira reunião que teve lá na Biblioteca Pública. Você estava, Camila? Não, eu não fui nessa, gente, eu não fui. Que elas estavam falando. O que acontece, porque, pelo que eu entendo, assim, da questão das assinaturas, é que legislar sobre cotas é algo a nível nacional. Em tese, em teoria, a Constituição, né, ela não delega esse poder aos estados e aos municípios, né? Isso deveria vir do âmbito federal. E aí existe uma questão no direito, que eu não entendo muito bem, mas eu vou tentar explicar de uma forma, né? Que isso pode ser revertido caso haja uma participação popular. Que aí, no caso, as assinaturas e levar isso à discussão, né? Eu gosto muito, acho muito interessante essa proposta, né? Porque é diferente você colocar cotas para a eleição e cotas para o parlamento, né? São mecanismos que a ciência política estuda que eles trazem resultados a curto prazo de forma diferente. Quando você coloca uma cota para o parlamento, o resultado é muito mais rápido, né? Porque aí não tem, né? Vai ter que ser... E aí é isso. A questão da cota no parlamento, que até estava comentando com o Diogo esses dias, que me deixa um pouco aflita, é que o que pode acontecer é que a gente tenha só um espectro de tipo de mulher. Que é aquela mulher branca, que é esposa do cara que já é político. E aí a gente tem que criar outros mecanismos para que mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres negras, indígenas e deficientes e todos esses grupos consigam participar também. Então eu, por exemplo, sou favorável a cotas não só numérica, mas a cotas distribuídas por perfis diferentes de mulheres. Então, assim, se tem cotas no parlamento para mulheres, eu acho que elas têm que ser distribuídas de uma forma mais igualitária. Porque se a gente observar hoje o parlamento brasileiro, o perfil dessas mulheres, ainda é um tipo específico de mulher que participa. E aí, só para finalizar essa questão da lei da Letícia, que ela é muito polêmica, não só pelo conteúdo, que é super importante, mas aí o que me deixa um pouco assim é que, vamos dizer que a gente aprove essa lei e consiga aprovar. Será que não vai ter uma questão constitucional ali que os parlamentares, ainda mais sendo parlamentares homens, vão barrar? Como é que a gente vai lidar com isso, com essa questão de constitucionalidade? Meu receio é mais nisso. A lei, o projeto para mim é sensacional, né? A gente tem que só pensar nesse ponto. O importante é não desistir. Foi legal você falar essa questão também. Eu adoro pegar uns ganchinhos, porque eu já tinha separado aqui uma lei que foi aprovada esse mês, gente. Tá vendo? Esse gancho de ter as cotas também para diversificar o perfil, né, da mulher política, vamos dizer assim, ou à frente de cargos. A Lei Marielle Franco, ela foi aprovada pela Câmara de Araraquara, em São Paulo. A iniciativa foi apresentada pelas vereadoras Fábio Virgílio, do PT, Filipa Brunelli, também do PT, Luna Maier, do PDT, e Tainara Faria, do PT. Foi aprovada por unanimidade na Casa de Leis, tá? Então, vamos falar um pouquinho. Foi na terça-feira, dia 6 de abril agora. Essa lei é para ter um dia específico, né? Vai ser celebrado no dia 14 de março, um dia de luta contra o genocídio da mulher negra. Então, basicamente, foi para ter nessa data para ter palestras, seminários, exposições, atividades e eventos de visibilidade ali na cidade. Então, assim, legal, né? É algo aqui para a gente comentar, né? E que vem a casar com o que a Geissa falou, que é essa questão da diversidade, né? Não só a mulher branca, mas também todas as mulheres, todos os perfis, né? Inclusive a mulher trans, possa estar participando do movimento e também dos cargos políticos. Camila, o que você acha dessa lei que foi aprovada?
Gostei, hein, Sirlene? Eu acho que esse ponto que a agência levantou, ele é muito importante, porque a gente tem... A gente sabe, né? Em uma linha, a mulher branca ainda está acima da mulher negra, por mais que as duas sejam mulheres, né? Então a gente tem muito mais privilégios, né, do que a mulher negra. Inúmeros privilégios a mais do que as mulheres negras. E fato é esse, que aqui em Curitiba a gente só conseguiu eleger a primeira mulher negra aqui na Câmara esse ano, né? Que foi a Carol D'Artora. Então, assim, quantos anos para a gente conseguir eleger uma mulher negra? E as mulheres negras estão sofrendo mais com a pandemia, as mulheres negras sofrem mais com as violências. Então, todos esses fatores, eles têm que ser apontados, né? Eles têm que ser levantados. Porque quando a gente fala de mulheres, acho que eu falei semana passada, né? Quando a gente fala de mulheres, a gente não fala de uma mulher. A gente fala de diversos tipos de mulheres, né? A gente fala de mulheres que umas são extremamente diferentes das outras e principalmente, né? Uma tem algo que é mais acessível do que outra. E quando a gente fala dessa questão de raça, isso fica evidente, escancarado na nossa cara. Então a gente precisa falar sobre raça, a gente precisa pautar isso, porque o nosso país é um país estruturalmente machista, né? Não só o nosso país, né? O mundo ainda é machista. A gente vê casos que explodiram nos últimos meses, né? O próprio caso do George Floyd. E agora, né, para quem não viu a sentença, o policial foi condenado, isso é histórico, né? A primeira vez que um policial branco é condenado pela morte de um homem negro. Então a gente precisa falar sobre essa questão de raça e gênero, né? É muito importante. E também faz muita ligação com a minha dica cultural de hoje, hein, Sirlene? Oh. Legal. Bacana. Olha ela já dando um pitaco aí na dica cultural. Gente, o pessoal está comentando aí alguma coisa já. Não sei se a Camila consegue já puxar o comentário de Vozes Latinas. Teve um comentário aí, veja se dá para a gente responder. Eles comentaram assim: no Chile, a constituinte será paritária. O que quer dizer? Veja só. 50. Será páreo, 50-50. Aí, ó, viu? Para desenhar, né, gente? Porque até se pensar o que é paritário, a gente tem que pensar que a gente tem um público que não sabe o que é paritário. Ó, a gente tá falando da lei da gestante, não tem nada a ver com isso aí, viu? E, ó, só fazer um parênteses em relação ao Chile, eu tô nesse momento coletando a minha tese, né, os dados sobre o Chile de produção legislativa. E lá no Chile é bem diferente do Brasil. Lá as mulheres elas não produzem muito em autoria individual. Eles produzem projetos legislativos mais em coautoria, igual na Argentina. Então, assim, isso é bem interessante também, porque é uma estratégia, principalmente das mulheres, conseguirem ter matérias aprovadas. Porque aí quando você legisla com outros deputados, você tem uma maior probabilidade de ter essa matéria aprovada, né? Porque tem essa questão partidária. Às vezes aquele deputado ele tem mais influência, ele é líder de um determinado partido, ele consegue mais votos. Então isso é bem interessante. Assim, o Chile, ele parece... Eu ainda não posso falar com propriedade isso, mas parece assim que as mulheres lá elas conseguem entender melhor o jogo político, sabe? Bacana. Nós tivemos, vou trazer para vocês aqui um outro projeto de lei também, que foi aprovado agora dia 15 de abril, que é a lei que afasta as grávidas de trabalho presencial na pandemia. Tá? Na verdade, ela foi a sanção. O texto é de autoria da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, do Acre. Acredito que seja isso, gente. Então, o Senado aprovou dia 15 nesse projeto de lei que determina o afastamento de funcionárias grávidas do trabalho presencial durante a pandemia do novo coronavírus. A proposta foi aprovada em votação simbólica. Como já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados, segue direto para a sanção do presidente Jair Bolsonaro sem partido. Segundo o projeto, de autoria da deputada, né, Perpétua Almeida, do PCdoB, as mulheres grávidas devem exercer o trabalho remoto durante a pandemia, sem nenhum tipo de prejuízo em relação ao seu salário. Então, veja que é mais uma lei, né, nesse mesmo mês, sendo levada à sanção, né, sendo discutida e, assim, sendo apresentada por quem? Por uma mulher. Né? Então, isso nos beneficia, porque nós tivemos recentemente o caso
agora não vou lembrar o nome, mas de uma mulher que estava grávida, né? Infelizmente ela veio a óbito pela questão do Covid mesmo, pela doença, já tinha perdido mãe, avó, e ela também veio a óbito, morreu, né? E infelizmente o feto também não resistiu. Então, assim, são 2 vidas afetadas, né, pelo coronavírus. Então é legal a gente trazer algo recente para a gente debater aqui também, né? Veja a situação que nós estamos passando. E se não tiver ninguém defendendo que, poxa, a gente pode muitas vezes ficar em casa, é um trabalho que dá para fazer via remoto, home office, né? Por que não? Por que me deslocar? Por que ter que pegar um transporte público lotado, expor essa mulher grávida, né, a esse vírus, se tem a opção, muitas vezes, de fazer esse trabalho de casa? Então, assim, o que vocês acham disso, Geice? Primeiro, no mínimo, o Brasil é um caso meio louco, né? Porque isso não deveria nem ser discutido, né? Deveria ser algo óbvio, né? A gente não deveria nem precisar fazer uma matéria legislativa falando que as mulheres grávidas devem ficar em casa, porque elas estão no grupo de risco, né? A gente sabe, primeiro, a mulher está grávida, ela já está numa situação mais vulnerável, né? Estando ou não em pandemia, porque é outro ser ali que está ali dentro, então são outros cuidados, e a importância disso, né? Você está gerando uma vida que vai ajudar o mundo, né? Ajudar o país. Mas eu acho super importante a gente ver esse tipo de projeto, ele é interessante porque ele dialoga com a realidade do momento, né? Lembra que eu falei na semana passada que muitas vezes o parlamento ele não está no mesmo time, né? No mesmo tempo do que está acontecendo. E esse projeto é um caso distinto, né? Porque a gente está dialogando com algo que realmente está acontecendo agora e que é super importante. Espero que seja foi sancionado, que se transforme em lei. E muito interessante, assim, não tem nem o que falar, né? Então agora está na mão do presidente, né? Sim. Falta ele dar o aval. Esse aí é a nível federal, no caso, senhor. Nível federal, agora foi para o problema é esse, né, gente? Exato, né, gente? Detalhe, né? Falta o principal, né? Cereja do bolo tá ali. Se não tiver essa assinaturinha ali, preciosa, a gente corre o risco de não conseguir, né? Ou seja, ou demorar, ficar lá, né? Mofando lá na prateleira, na ordem de leis a serem aprovadas, né? Aí acabou a pandemia e lembrou, poxa, tarde demais. Ou criticar a lei, né? Igual aconteceu num fato aí recente, que é a questão se eu não me engano, foi o Senado, né? Que fez também a proposição para que empresas que paguem salários divergentes para homens e mulheres que estejam no mesmo cargo sejam multadas. E aí ele na hora de sancionar, ele falou, né, que isso é mais algo maléfico do que benéfico para as mulheres. Aí ficou todo mundo, né? Tu leste o projeto. Exato. Mas isso... Saiu até no jornal o Globo, né, que está correndo risco do veto. Continue, por favor. Exatamente. Isso, Sirlene, que você falou a respeito dessa lei, desse projeto é muito importante aqui, principalmente quando a gente vai pegar na análise de pandemia, a gente vê que o número de mulheres grávidas, né, essa nova cepa tá pegando muito nas mulheres grávidas e tá aumentando o número de mortalidade dessas mulheres. E igual a Geisa falou, né, não é só a mulher, também é o filho, né, é todo um conjunto ali de fatores. E aí também tem a questão, Geisa e Sirlene, que a deputada Mabel Canto, aqui do Paraná, recentemente, se eu não me engano, foi semana passada, ela protocolou um projeto de lei que visa dar a vacinação, né? Visa fazer a prioridade da vacinação para mulheres gestantes. E até eu conversei com a Mabel, falei, Mabel, mas pode vacinar as mulheres gestantes? Que lá no começo da pandemia da vacina eu tinha ouvido que não. Aí depois ela me mandou um novo estudo, que determinada vacina tem sim a eficácia, pode sim, foi testada para mulheres gestantes. Então isso são avanços, sabe, Sirlene, que eles vão vindo e parece que só as próprias mulheres têm esses insights, sabe? De ver o que a gente necessita, olhar o que as mulheres estão necessitando no hoje e trazer para a produção legislativa. Então, eu acho muito importante essa questão. Que a gente já falou, né? Tinha que ser algo natural, mas infelizmente a gente precisa de alguém falando que a gente precisa disso para que isso funcione.
Até um ponto Então, sobre isso, desculpa, Silene, é que acho que faz eu acho que eu vi no jornal aqui do municipal essa questão dessa vacina ser para mulher. É recente, né? Acho que faz um mês mais ou menos que saíram esses estudos, que até então, como você falou, não podia, né? Elas, né, teriam que ser vacinadas só depois de um bom tempo de já ter o filho e tal. Então isso é muito interessante e muito importante, né? Ter alguma vacina que realmente ajude elas, porque elas realmente estão numa posição ali, não deve ser fácil, tá grávida nesse momento. Sim. Nossa. E até vi só uma observação, vi que o governo federal está incentivando as mulheres, né, não engravidarem agora. Não sei se vocês ficaram sabendo, assim, viram algumas notícias. Saiu, sim. acho que semana passada, não o governo federal, o Ministério da Saúde, falando, olha, se você puder, se você não for uma mulher mais velha, assim, de 40 e poucos anos, puder esperar mais um pouco, tente não engravidar. Então a situação tá feia mesmo, porque pensa, saiu uma entrevista esses tempos atrás falando que já o número de mortes supera o número de nascidos. Isso é muito grave, né, gente? Então, olha a importância de ter uma vacina, uma prioridade para uma mulher nesse momento. Sim. Inclusive está no jornal Nexo aqui, gente. Olha a manchete deles. É do dia 22 de abril agora. Covid e gestantes. A inclusão na vacinação após alta de mortes. A média mensal de mortes por Covid-19 entre grávidas mais do que dobrou no começo de 2021. Né? Cidades começaram a imunizar, então, as gestantes com outras pré-doenças existentes, né? Não necessariamente só grávidas, mas que elas fossem grávidas e com outras doenças crônicas também. Mas assim, gente, é tudo isso que a gente está discutindo, né? A importância são vidas, né, acima de tudo, e principalmente a gente já está tendo a baixa populacional pela questão das mortes. Até outro dia eu vi que estava 387 mil mortes, eu não vi ontem como que está esse número ainda, mas assim, é muita gente. E você me falar isso agora que está ultrapassando o número de nascidos, olha como isso é preocupante também. Né? Então, assim, tudo isso a gente tem que falar, a gente tem que discutir, porque realmente, se a gente não pensar em nós, quem vai pensar? Né? Ninguém. Então, bacana. O que você acha, Camila, disso aí, da vacinação para as mulheres grávidas? Super concordo, Silene. Eu acho que, bom, na minha opinião, vacina para todo mundo, né? O meu braço já está pronto para tomar a vacina, ele só está realmente preparando, né, ter dose, no caso. Que aí, nesse caso, está demorando para ter. Mas, assim, eu sou super favorável a um ritmo acelerado de vacinação, sabe, Silene? Se a gente tivesse tido um planejamento, né, para isso, aí vai mais 3 horas de live só para a gente falar da ineficácia, né, no que tange aí o combate com a pandemia. Mas a gente sabe que em outros governos, em outras épocas, a gente já estaria com uma vacinação bem elevada. Então, na minha opinião, é vacina para todo mundo. Mas, lógico, a gente precisa desses grupos prioritários, né? E aí também já incluo, o Ricardo acabou de atualizar ali pra gente, que são 391 mil vidas perdidas para a Covid-19. Então, gente, não duvido que até o final de semana a gente bata 400 mil pessoas, vidas perdidas aqui no nosso país, o que é muito preocupante, e parece que a gente está muito calmo, sabe? Parece que a gente banalizou, assim, 400 pessoas morreram, beleza, sabe? Parece que virou algo tão banal. Então, quanto mais a gente cuidar dessas pessoas, mais olhar para as gestantes, olhar para as mulheres, olhar para as mulheres também que estão tendo que trabalhar diariamente, melhor, né? Então, eu espero, assim, Silene, vacina no braço de todo mundo o mais rápido possível. Eu sei que a gente consegue, a gente tem um sistema único de saúde muito avançado, né? Graças a tudo existe o SUS e pode fazer aí esse atendimento à população em situação periférica, pode fazer esse atendimento a pessoas que não têm condição de pagar doses da vacina, né? Mesmo se ainda não está, mas mesmo se puder vir a estar no sistema privado de saúde. Então, acredito que seja isso, sabe, Silene? A gente tem que olhar essa vacinação, para mim, ela é essencial. Porque, acima de tudo, né, é uma política de saúde, né? A gente está falando da vida das pessoas. Não é como se a gente estivesse discutindo sobre o futuro. A gente está falando, enquanto a gente está falando aqui, pessoas estão morrendo. Então, algo tem que ser feito urgente. Bacana, legal.
Meninas, vocês trouxeram mais alguma coisa, mais alguma lei? Olha lá, a Geisa tá sempre preparada. Ela sempre tem mais uma cartinha na manga. É que eu adoro esse assunto, então Fala, eu sou sempre suspeita preparada. para falar. Não, ainda Então, mais sendo da dissertação. Então, tem uma outra matéria que foi aprovada alguns anos atrás pela Jandira Fegali, que hoje é senadora, que era algo que hoje a gente nem se dá conta, mas quando foi aprovado foi muito importante, que é sobre as mulheres que têm câncer de mama terem assistência também do SUS gratuito. Até então, até aquele período em que essa matéria foi aprovada, as mulheres tinham que pagar para fazer aquela reconstrução do seio e tudo e tal, porque era visto como uma questão de estética, né? E aí essa matéria que foi aprovada é super importante, né? Porque fala, primeiro, uma questão de saúde pública, mas também do autocuidado da mulher, né? Dela se sentir bem após fazer aquela cirurgia, né? E ganhar de novo esse empoderamento, né? Porque tem algumas mulheres conseguem viver tranquilo, sem reparação dos seios, mas tem outras mulheres que não conseguem. Então, achei bem interessante. E achei outra matéria bem interessante que fala sobre a pensão para viúvas de ex-presidentes. Então, lá falava que garantindo essa pensão das viúvas de ex-presidentes, que seria o mesmo valor do que um presidente ganha, né, depois que ele se aposenta. E aí eu deixo um ponto sobre isso, que a gente não vê matérias legisladas e aprovadas sobre alguns tipos de mulheres, né? Por exemplo, mulheres lésbicas, trans, ou mesmo projetos voltados para mulheres negras, eles não são apresentados e nem aprovados. E aí, por quê? O que dá para a gente discutir? O que será que leva, né, essas parlamentares a não terem um olhar para esse grupo, né? Para esses grupos. É uma pauta muito negligenciada, né, Geisa? Quando a gente vai falar, por exemplo, de mulheres LGBT, é muito negligenciado, né? A gente começou a falar agora, basicamente, a respeito dessa pauta. Mas antigamente, né, uma mulher se dizer lésbica, uma mulher se dizer bissexual, transexual, uau, né? Era o fim. E a gente não tinha uma conscientização também da população, a gente tinha um preconceito muito grande, não que hoje a gente não tenha, o preconceito ele é aflorado, e acho que também o principal é porque a gente não tem essas pessoas lá dentro, né, Geisa? A gente não tem mulheres transexuais ocupando cadeiras no legislativo, no executivo hoje. A gente não tem lésbicas e bissexuais lá. Então é lógico que essas matérias não vão sair. Acho que é a mesma lógica quando a gente fala de matérias que não são feitas para mulheres, né? Se a gente não tem mulher lá, não tem matéria de mulher. Se a gente não tem lésbica, não tem trans lá, também não vai ter, né, não vai ter quem discuta sobre essas matérias. Assim como a juventude, né, que também é negligenciada, assim como as negras. Então, são várias subrepresentações, né? O que era para ser representação extrema, né? O que era para a gente olhar para o Senado, olhar para a Câmara, olhar para os lugares e falar, estou representada, é ao contrário, né? A gente só vê pessoas de um mesmo padrão discutindo sobre mesmas pautas e muitas vezes, né, beneficiando outras pessoas e não olhando para a gente, né? Não olhando para essas pautas que são prioridade. Sim, sim. Então, assim, isso deixa até assim, uma ideia, gente, para um insight aqui para nossa próxima segunda. Para quem entrou agora na live, pessoal, para quem não sabe, pegou aí digamos assim, o bonde andando. Esse programa é um programa semanal, é uma live que nós fazemos todas as segundas, a partir das 18 horas, que é o programa Política e Elas, tá? Então, toda segunda nós trazemos uma pauta, um tema diferente sobre a participação da mulher na política, a importância da participação da mulher na política, o ativismo político. Nós trazemos também matérias, o que está sendo falado no jornalismo sobre a mulher na política, e também dicas culturais, para quem quer assistir um filme, ler um livro, um documentário, ou né, algo cultural que tem essa temática também, que tem a participação da mulher na política, tá? Então, assim, mandem suas perguntas aí, mandem sugestões, mandem dúvidas, que durante a live a gente vai estar respondendo. Mas o que deu de ideia aqui, e aí eu gostaria de ter
a aprovação das meninas. De nós falarmos sobre isso, então, a diversidade de perfis femininos na política, tá? Então, acabou de comentar que não tem muita coisa, mas tivemos candidatas, temos mulheres trans ativistas, né? Talvez não no cargo público, não lá dentro, mas onde estão essas mulheres, esses perfis diferenciados? Né? Então, acho que podemos falar um pouquinho sobre isso, sobre matéria. O que vocês acham? Sim, até um ponto nessas eleições agora do ano passado, né, o quanto o número de mulheres trans candidatos aumentou, né, e também algumas eleitas até em Belo Horizonte, a gente teve bastante repercussão das mulheres negras também, teve a questão do financiamento público, que até então não era debatido. Então, assim, são pontos que estão cada vez mais presentes e não tem como não estarem, né? E vão repercutir cada vez mais. E aí, só um ponto referente a isso, né? Geralmente, essas mulheres, não todas, né? Geralmente, as mulheres trans ou lésbicas, elas estão mais presentes em partidos de esquerda. Não necessariamente, porque a gente também tem mulheres que estão em partidos de direita. E aí, nessas matérias que eu falei, algumas, né, que foram aprovadas, boa parte dessas matérias são aprovadas por mulheres de partido de esquerda. As mulheres de partido de direita, elas têm uma taxa de sucesso, que a gente chama, muito menor, né, que a taxa de sucesso é a quantidade de projetos que são aprovados pela quantidade de projetos enviados. Muito menores do que as mulheres de esquerda. Então também tem isso, né, debater isso. Esses espaços que essas mulheres vão ocupar, quais as instituições, né, quais partidos que elas podem fazer parte, claro, vão estar nos partidos de direita, é importante também, mas esse espaço que os partidos principalmente de esquerda, têm que dar para elas, né, uma estrutura assim que elas se sintam confortáveis, porque como a Camila sabe muito bem, né, a Camila já sofre muitos problemas, né, e está dentro dos vários privilégios, né, por ser uma mulher branca, imagina uma mulher negra que está dentro desses partidos, ou uma mulher trans. Então, eu acho que é muito importante a gente debater isso e trazer, talvez, até alguma mulher, né, trans, mulher lésbica, alguma mulher negra, para falar, né, contar para a gente também. Sim. E digo ainda, Geissa, você falou aí sobre a dificuldade, né, dentro dos partidos, digo ainda para você que quase não tem, né, mulheres negras nesses partidos, justamente porque o ambiente é completamente hostil, o ambiente repele essas pessoas, né? Então, a mesma coisa que acontece com as mulheres que têm que militar no movimento de mulheres, acontece com as mulheres trans que precisam militar no movimento de diversidade, as mulheres negras que precisam militar no movimento negro. Então, parece que cada uma ocupa a sua caixinha, sabe? Mas não tem mulheres negras e trans ocupando o diretório como um todo. Então, essas coisas a gente tem que observar também, né, Geissa? Sim, com certeza. Bom, e voltando novamente na nossa pauta aí, que né, a participação das mulheres, as leis que já foram aprovadas ou apresentadas por nós, né, por nossa intervenção na política. Voltando a falar desse projeto que foi vetado, que é o projeto de igualdade salarial entre homens e mulheres, né? Então, vou ler o que está aqui no Senado Notícias, para provocar mesmo, viu? Vocês, mulheres que estão aí na live, se vocês não se indignar com isso, pelo amor de Deus, viu? Você aceita fazer o mesmo trabalho, a mesma função que um homem, ganha menos por isso, só pelo fato de ser mulher? Né? Se fosse cargos diferentes, funções diferentes, ok, mas na mesma função, exercendo a mesma produtividade, né? Então, a mesma coisa, por que você tem que ganhar menos? Né? Então, aqui, ó, deve voltar à Câmara o projeto de lei que estabelece multa para empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres que exerçam a mesma função. A PLC 130 de 2011 havia sido aprovado pelo Senado no dia 30 de março e aguardava sanção presidencial. Mas o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, gravem esses nominhos aí, viu? Solicitou à presidência da República a volta do projeto. Ou seja, toca aquela musiquinha da flautinha lá triste, gente. Juliane, vou só te interromper um minutinho para dar oi para a vereadora Maria Letícia,
que ela entrou aqui na Que live. bacana! E a gente estava falando da Maria Letícia agora, Maria. Maria, estávamos falando de você, estávamos falando do seu projeto da Lei 50% e da tua atuação de mulheres, como é importante. Então, te interrompi para bajular a Maria Letícia, Sirlene. Bacana, Maria Letícia. Seja bem-vinda à nossa live, que é um programa semanal, todas as segundas, a partir das 18. Cola aqui com a gente, que a gente vai estar falando aí da mulherada, da participação na política, e que, assim, a gente precisa desse engajamento. Então, vamos continuar falando aqui dessa matéria, que é o Projeto de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, né, que foi como a musiquinha da flauta. Ó, voltou, tá? Nosso deputado Arthur Lira solicitou à presidência a volta desse projeto. A alegação é que as alterações feitas pelo Senado ao projeto iniciado na Câmara não foram só de redação, mas de mérito. Enfim, né, vou aqui para baixo falando um pouquinho sobre a líder da bancada feminina, que é a senadora Simone Tebet, do MDB, demonstrou preocupação com a devolução do projeto, especialmente com o pedido tendo partido do Legislativo, já que o texto aprovado foi elaborado de forma coletiva com o acordo dos líderes. Ou seja, já tinha sido aprovado pelo Senado, né? Então, por que será que voltou agora? Então, teve o dedinho de alguém mais acima do Senado, tá? Então, vão ficando atentos a essas questões. A senadora disse esperar que o projeto apresentado em 2009 e enviado ao Senado em 2011 não fique parado por mais uma década. Aí eu vou ler a fala dela aqui, que é para vocês se indignarem junto com ela. Isso deixa, sim, a bancada feminina no Senado indignada. Sabemos que o texto tem o apoio da bancada feminina na Câmara dos Deputados. Só não sabemos se houve artimanha, se houve acordo, se isso foi combinado para que esse projeto permaneça dormitando nos encaminhos por mais uma década, disse a Tebet. Parabéns, Tebet. Maravilhosa, viu? Simone Tebet, do MDB. Ela é a líder da bancada feminina, essa senadora, viu? Tá de parabéns, está indignada, estou indignada junto com ela. E vocês, meninas, o que vocês acham disso? Nossa, eu não tenho nem palavras para um negócio desse, sabe, Sirlene? Foi a mesma coisa que você falou. Estomiago, fique calma. Foi a mesma coisa que você falou, sabe, Sirlene? São duas pessoas que ocupam o mesmo cargo, a mesma função, e que a mulher ganha menos que o homem apenas pelo fato de ser mulher. Então aí a gente tem uma discriminação escancarada, um machismo escancarado jogado na nossa cara e que precisa ser observado, né? E quando a gente tem a figura do presidente falando que isso é uma medida que só faz com que mulheres não sejam contratadas, é uma misoginia, sabe? É um falar estranho, assim, a respeito dessa temática, porque é algo que a gente precisa discutir, né? Acho que a agência também ficou indignada tanto quanto eu e a Sirlene nessa matéria. Eu vou só fazer um comentário. Pelo que eu entendi, a matéria legislativa ela queria igualdade salarial entre homens e mulheres, só que aí foi na hora que era para ser sancionado ali foi barrado, né? Isso. Pelo que eu entendi. Essa lei, na verdade, ela estabeleceria multa para empresas que pagam salários diferentes. Então, essas empresas seriam multadas, né? O que é muito importante, né? Então, assim, enquanto não doer no bolso desses empresários, gente, a desigualdade vai continuar. Né? Porque ele pensa o quê? Tá, mas e se ela ficar grávida? Gente, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Não dá, e né? aí A gente fica grávida, mas dá a vida para vocês, meus queridos. Eu acho que tem algo importante aí, bora dar um nisso, que vai além da questão de ser algo importante para o movimento das mulheres, né? Para a pauta das mulheres, que é a gente pensar esse entendimento do legislativo, né? Como é complexo, o que eu tinha falado semana passada, o processo legislativo. Porque apesar de a gente ter, por exemplo, 513 deputados e 81 senadores, são poucos ali que estão na cúpula, né, que fazem parte dos altos, né, não são do baixo clero, são do alto clero, e no fundo são as pessoas que conseguem negociar e colocar em pauta, né? E aí leva a questão, olha a importância do cargo de presidência do Senado e presidência da Câmara. E o quanto isso é importante um dia, talvez a gente tenha uma mulher sendo presidente do Senado ou da Câmara, ou dos dois, né? Que seria melhor ainda, porque caso, pense, se isso fosse uma mulher que estivesse ali sendo presidente do Senado, mesmo sendo uma mulher mais conservadora do mundo, você acha que ela não ia querer aprovar essa matéria?
Porque você acha que ela já não trabalhou não sei quantos anos, ela já não viveu isso na pele, ainda mais sendo algo relacionado ao mercado de trabalho, algo que você vivencia todos os dias. Então, pensar também que o debate de cotas ou de representação, ele vai além de eleger essas mulheres, mas também a gente pensar como que elas estão desenvolvendo seu trabalho ali dentro, se elas conseguem ocupar esses cargos importantes, né? Nunca chegaram à presidência do Senado e nem da Câmara. Então, o que isso quer dizer? Olha o exemplo prático aí. Quer dizer que uma matéria que está há 11 anos tramitando, que é super relevante para nós, vai continuar tramitando mais 50 anos. Porque não tem, as mulheres não ocupam esses cargos importantes para fazer isso acontecer. Pois é, lamentável. E a gente passa por isso, né? Muitas mulheres não param para pensar, mas até naquela entrevista de emprego que você vai e que você é questionada se você tem filhos, quantos filhos, se você pretende ter filho. Vocês sabiam que muitos homens nunca ouviram e nem vão ouvir esse tipo de pergunta, como se eles também não tivessem responsabilidades com os filhos, não tivessem que levar a médico, né? Porque é isso que a maioria dos empregadores pensa. Ah, ela tem filho pequeno, vai precisar sair e levar essa criança no médico. Vai precisar em algum momento faltar para cuidar dessa criança. Ah, mas e o pai, gente? Né? E o pai? Cadê? Não precisa levar a criança no médico? É só a mãe. Então, assim, é constrangedor, né, gente? A gente passar por essas situações. E aí, quando uma lei dessa é vetada também, dói lá na alma, né? Até quando? Eu acho que é bem essa a questão, né, Silene? Até quando? E aí vai essa questão de maternidade e mercado de trabalho, ela tem vários pontos, né? Porque, por exemplo, uma vez eu assisti um podcast que falava sobre essas violências institucionais, né? Essas violências que as mulheres sofrem em instituições, por exemplo, empresas, por serem mães. E aí contava a história dessas mulheres que tinham recém-parido, né? E tinham que logo voltar para o mercado de trabalho, porque a empresa solicitava, né? Tinha aquele prazo, mas é pouco, né, gente? 4 meses não é nada para pensar num bebê, né? E várias violências, assim, por exemplo, a mulher ia para uma reunião e aí ligavam da creche e aí o chefe falando assim, mas você vai buscar seu filho porque a criança estava doente, alguma coisa assim. Então, existem muitas coisas, muitas legislações que deveriam ser feitas que nunca nem foram produzidas, coisas mais específicas dentro do mercado de trabalho para essas mulheres, principalmente as mulheres que engravidam, que a gente ainda não discutiu e que elas têm que serem discutidas. E aí que tá. Por que a gente precisa de mais mulheres e talvez perfis diferentes de mulheres no legislativo? Porque, com certeza, a visão de uma mulher negra sobre a inserção no mercado de trabalho, o que ela passa ali sendo mãe, é diferente também de uma mulher branca. Ela deve sofrer outras violências ali sendo uma mulher negra que uma mãe branca não sofre. Então, acho que tá tudo conectado, né? No fundo é isso. Isso aí, meninas. Bom, estamos encaminhando para o final da nossa live semanal. Toda segunda, vocês que esteve presente, quero que vocês estejam novamente. Convidem os homens também, como eu venho repetindo, não é uma live exclusiva para as mulheres, tá? Os homens também precisam ouvir o que nós temos para falar, e nós temos muita coisa para falar. Né? Então, assim, estejam presentes, convidem os homens que estão presentes, obrigada pela participação, convidem suas esposas, primas, filhas, e as mulheres convidem os esposos, primos, filhos, tios, avós. Então, assim, para todo o público, tá, pessoal? Então, assim, o que eu queria falar com as meninas agora é que elas, né, para ficar mais leve, a gente já se indignou hoje, eu já tive que beber água porque, né, o assunto está entalado aqui ainda. Então, assim, vamos para uma coisa mais leve, assim, leve entre aspas, né? Porque às vezes a gente vai dar uma dica que não filme, alguma coisa que não é tão leve assim, mas que é preciso ser falado e discutido. Então, a gente vai dar umas diquinhas culturais para vocês aí. O que a Camila trouxe para nós nessa segunda? Eu acho que o que eu trouxe não é nada leve, Silene. Então, vou pesquisar tudo. Não, acho que vai muito de encontro com o que a gente está falando. Eu trouxe o livro da Angela Davis, que é Mulheres, Raça e Classe. Não, com certeza não é leve, né? Está ali atrás, inclusive, ali na agência. Então, ó, gente, se vocês estiverem procurando onde ler o livro, a agência empresta. Brincadeira, qualquer coisa tem na internet também, dá para baixar PDF. Esse livro é bem famoso e eu acho que ele é uma leitura necessária, sabe, Silene?
porque a gente precisa debater sobre isso, e eu acho que é um tema que a gente precisa falar, é um tema que a gente precisa ler, e principalmente, né, acho importante pontuar aqui, ler mulheres, assistir mulheres, ouvir mulheres, consumir coisas que venham de mulheres, isso é muito importante. Fala aí a tua dica, Geisa. Bom, a minha dica é dica de filme, é um filme que está disponível na Amazon Prime, que se chama Suprema, que é a história da Ruth Berg, que foi a primeira ministra do STF, como se fosse o STF deles, na Suprema Corte dos Estados Unidos. Aí é um filme bem interessante, porque mostra desde a entrada dela na universidade, ela fez direito em Harvard, e aí ela conseguiu entrar no curso de Direito na década de 50 por causa das cotas para mulheres que existiam naquela época. E aí, desde aquela época, conta como ela teve problemas para achar emprego depois de terminar a faculdade. Ela não conseguiu ser advogada logo que ela se formou, ela teve que ir para ser professora universitária. E ela sempre teve esse sonho de atuar na área jurídica e não tinha essa possibilidade. E aí, depois de muita luta, ela conseguiu atuar na área do direito pelo viés do direito das mulheres. Então, ela foi responsável por diversas ações judiciais que tinham relação com temática de mulheres que ela conseguiu reverter na Suprema Corte, e eram ações bem misóginas, né, de ódio às mulheres ou casos assim. Ano passado ela faleceu um mês antes do Trump sair da presidência, ou seja, aí o Trump conseguiu colocar uma pessoa bem conservadora no cargo que era dela, né, infelizmente, mas foi uma mulher bem forte, e eu acho que é um tipo de filme para incentivar a gente a buscar, mesmo nas dificuldades, né, tentar buscar essas questões. Seria esse filme. Bacana. E eu, será que eu tenho algo para oferecer? Tenho. Então, assim, também é um filme, tá? Eu vi que ele tem, inclusive no YouTube, eu não sei se ele tem em outras plataformas, não deu tempo de pesquisar se tem na Netflix ou não. Até porque ele é um filme que foi lançado mundialmente em 2008. Na verdade, é um documentário, não é filme. Deixa eu me corrigir, tá? É um documentário que se chama O Aborto dos Outros, tá? É um documentário brasileiro. Ele discute, né, a partir dos depoimentos de meninas e mulheres, né, especialistas no assunto, o tema do aborto. Né? Inclusive, ele traz, né, ele vai problematizar, acima de tudo, a criminalização das mulheres que passaram por essa situação, né? E também ele vai trazer ali esses depoimentos, né, do que elas viveram, né, dentro de hospitais públicos. Ele aborda também a maternidade, a afetividade, intolerância, solidão, questão da ilegalidade. Então, assim, é um filme bem bacana mesmo, e aborda essa questão que vem sendo discutida sempre, né? E a gente sabe que ainda não foi nada aprovado, e ainda é uma ilegalidade, tá? Então, assim, para quem gosta do tema, sendo a favor, sendo contra, vá ver esse documentário para você ter uma ótica diferente com relação a isso. Como que é o nome, Sirlene? Mais alguma coisa? Como que é o nome? O Aborto dos Outros, O Aborto dos Outros, da direção da Carla Gallo. Muito boa a tua dica, Sirlene. Vou assistir. Gostei também. Acho que é um tema muito necessário para a gente debater. Muito bom mesmo. Então é isso, pessoas lindas. Teve mais algum comentário ali, além do Rodrigo Cunha falando Camila arrasa sempre, né? Os fãs de Camila estão presentes. Não sei se teve mais alguma pergunta, mas assim, já de antemão fala para o pessoal preparar as perguntas. Teve gente aqui se indignando junto com a gente, Sirlene. Veja só, a Tânia escreveu que ela já ouviu muitos casos assim, quando a gente estava falando daqueles casos que as mulheres ouviam, quando você comentou, sabe, Sirlene, nas entrevistas de emprego, e o Eloy, ele já está mais indignado, Sirlene, ele já falou que o pior de tudo é que o presidente da República deu razão aos empresários lá, que pagavam diferente. É isso mesmo, Eloy, é triste, viu? Que bom ter um homem também se indignando juntamente conosco. Então é isso, pessoal, né? Nós estamos estourando já em 1 minuto o nosso programa, mas é que tá tão bom falar disso, mas semana que vem tem mais. Né? Então a gente vai ficando por aqui. Deixo meu abraço para vocês. Mais uma vez, assistam, tá? Leiam os livros, assistam filme, documentário,
tudo que a gente está indicando aqui, principalmente vocês mulheres, para se inteirar um pouquinho mais sobre política no nosso programa semanal Política e Elas. Obrigada, Camila Gonda. Obrigada, Geissa Franco. Tchau, gente. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Beijão até. E eu sou Sirlene Araújo, Diário de Curitiba. Vou ficando por aqui também.